Shalom, Leculan, shalom a todos, Shavua Tov, uma ótima semana a todos. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, no início da semana, estamos compartilhando a Torá para os Benei Noach, para os filhos de Noé. Aqueles que decidiram seguir o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica. Hoje, o nosso comentário é dentro do Tehilim, capítulo 1, Salmos, capítulo de número 1. Nós bem sabemos que a palavra do Eterno, a Torá, ela é uma instrução para todos os povos, conforme escreveu o profeta Isaías, lá no capítulo 51, verso 4, instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Isso significa que a palavra de Deus, a palavra do Eterno, a Torá, ela é a instrução para toda a humanidade. E os Salmos de número 1, o Tehilim, capítulo 1, ele nos estimula a nos apegarmos com as Escrituras, ao nos apegarmos com os mandamentos do Eterno. Eu separei aqui uma introdução dos Salmos, capítulo de número 1, e eu gostaria de ler para você essa pequena introdução. O livro dos Salmos começa apresentando uma orientação para a vida. E qual que é a orientação dos Salmos de número 1, quando nós lemos? Evitar a influência dos malévolos e dos que ridicularizam o bem e adotar o estudo e o conhecimento das Escrituras como meta principal. Deus recompensará a nossa vida com alegria e significado. Então, de modo resumido, os Salmos de número 1, se você perceber no início dos Salmos, ali existe uma repreensão, um cuidado, um alerta para nós não fundamentarmos os nossos princípios, os nossos valores, com base nos conselhos dos ímpios. Os Salmos de número 1, ele mostra o caminho para nós seguirmos. E o caminho é a Torá. O caminho são os princípios fundamentados nos mandamentos do Eterno, nos princípios da Torá. E os Salmos de número 1 relata que o resultado de nós seguirmos o caminho do Eterno, isso trará grandes recompensas para as nossas vidas. Então, Salmos de número 1, ele diz: tome cuidado com o caminho dos ímpios e se apegue às mitzvot, aos mandamentos de Hashem. Vamos fazer a leitura dos Salmos de número 1, verso de número 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa das reuniões dos insolentes. Mas ao contrário, verso 2, ele se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Já aprendemos aqui, nos Salmos de número 1, nos versos 1 e 2, uma grande lição para nós. O cuidado com o conselho dos ímpios e o apego à orientação dos Salmos com o estudo da Torá. Nós aprendemos lá no livro de Mishlei, livros de Provérbios, capítulo 6, verso de número 23, que cada mitzvah, que cada mandamento da Torá é comparado a uma luz, é comparado a uma lâmpada. Por que ficar na escuridão
se temos a possibilidade de nós trilharmos, caminharmos na luz que é a palavra do Eterno. E Provérbios 6:23 relata exatamente isso, que cada mandamento da Torá é comparado a uma lâmpada, é comparado a uma luz. Isto é, quando nós andamos na luz, na vontade de Hashem, na vontade do Eterno, Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, nós estamos no caminho certo e vamos colher, vamos colher as brahot, vamos colher as bênçãos em nossas vidas. Então, os Salmos de número 1, ele começa relatando: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem pratica a reunião dos insolentes. Isto é, devemos tomar cuidado, devemos prestar atenção quais conselhos está permeando a nossa vida. Conselho dos ímpios ou orientação da Torá? Então, a orientação, a recomendação, a exortação dos Salmos de número 1 é nós tomarmos esse cuidado. Conselhos que não agregam nada na nossa vida espiritual, de acordo com os Salmos de número 1, de acordo com a própria Torá, nós devemos rejeitar. Agora, orientação com base na Torá, nós devemos nos aprofundar. Nós devemos nos agarrar com as mitzvot de Hashem no nosso dia a dia. E os Salmos, ele diz: mas, ao contrário, a pessoa se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Isto é, a pessoa está envolvida com a Torá. Os Salmos de número 1, ele nos lembra daquele contexto da Parashá de Noar. A Parashá de Noar relata para nós que, na época de Noé, toda a terra estava corrompida. Os homens faziam aquilo que era mal aos olhos de Hashem. Mas olha o que diz no livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso 9. Estou aqui com a Torá em mãos, e a Torá fala: estas são as gerações de Noé, de Noar. Noé, foi um homem justo, um tzadik, perfeito nas suas gerações. Noé andou com Deus. Então repare, nós temos explicações de Gênesis capítulo 6 pelo Midrash, onde o Midrash explica que a maldade era tão grande na época de Noé, que Noé andava com Deus. E o que significa esse andar com Deus? Esse andar com Deus significa que Noar, no seu dia a dia, todos os dias, ele estava com a mente ocupada, isto é, pensando em coisas espirituais, pensando nos mandamentos de Hashem, lembrando que na época de Noé nós tínhamos 6 preceitos em vigor: o não praticar a idolatria, o não blasfemar contra o nome de Hashem, o não assassinar, o não roubar, o não praticar relações proibidas e praticar atos de justiça e bondade. Esses mandamentos da Torá, eles estavam em vigor na época de Noar, na época de Noé. Então, sem sombra de dúvida, a cultura da época de Noar era perversa, era influenciadora ao ponto de levar as pessoas a praticar aquilo que transgride a vontade de Hashem, a vontade do Eterno. Mas vem a Torá e nos diz, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, capítulo de número 6, verso 9, e Noé, andava com Deus. Muitos midrashim aplicam os Salmos de número 1 na vida de Noé, na vida de Noar. Por quê? Os Salmos de número 1 diz: bem-aventurado o homem
que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa das reuniões dos insolentes. Então, o mundo de Noé, estava permeado, recheado de grandes maldades, fala para nós a Torá. Mas Noé, ele se ocupava com as coisas de Deus. Noé se ocupava com um propósito, com a sua missão de construir a arca e anunciar o juízo de Hashem na face da terra. Então nós temos que imitar Noé, de acordo com o rabino Isaac Ginsburg. Todo Bnei Noach, ele tem que olhar para Noé, e enxergar que Noé, ele foi um tzadik, um homem justo entre as nações. E trazendo essa reflexão dentro dos Salmos de número 1, e aplicando para a vida espiritual de um não-judeu, de um Bnei Noach, que decidiu seguir a Torá, os 7 preceitos da Torá, eu trago aqui um comentário maravilhoso de Maimônides. O Maimônides diz que todo não-judeu que decidiu, que recebeu as 7 leis de Noé, ele é chamado, olha só, de um tzadik. Tzadik significa justo. Ele é um justo entre as nações. Então veja a responsabilidade que nós temos entre as nações. Os Salmos de número 1 diz, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, é o homem que terá sucesso. E os Salmos continua, bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios e nem trilha o caminho dos pecadores. O que é trilhar o caminho dos pecadores? É afastar da Torá. Se Hashem, ele deu a instrução para nós. Não pratica idolatria, respeite o meu nome, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, faça atos de justiça, atos de bondade, não maltrate os animais. Se essa é a instrução de Hashem, se essa é a instrução do Eterno para as nossas vidas, vamos seguir a instrução do Eterno. É bem verdade, sim, nós estamos vivendo uma época onde os valores estão invertidos, onde o certo virou errado, o errado virou certo. Porém, os Salmos de número 1, ele vem com a instrução para todos aqueles que querem agradar ao Eterno. Mas ao contrário, a pessoa, o homem se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Isto é, toda opinião, todo conselho externo que chega até mim, que chega até você, é necessário nós fazermos um filtro de tudo que nós recebemos para analisarmos de acordo com as Escrituras, de acordo com a Torá, se tal conselho é válido ou não. Porque se o conselho que nós recebemos nos afastará de Hashem, nós devemos rejeitar. É isso que os Salmos está dizendo, não seguir o conselho dos ímpios, mas se dedicar ao estudo da Torá para saber a vontade de Hashem. Noé, naquele mundo corrompido, ele viveu os Salmos de número 1 na prática. Ele não seguiu os conselhos dos ímpios, ele seguiu a instrução de Hashem, que era preparar a arca, porque o Mabul, porque o dilúvio já estava próximo. Então, Noé, ele andava pensando nas coisas de Hashem e cumprindo o seu propósito. E trazendo para os nossos para o nosso dia a dia, como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo da Torá, depois de um bom estudo, nós precisamos
parar, precisamos pensar e refletir sobre tal estudo e trazermos isso para a nossa realidade do dia a dia. Precisamos analisar e nos perguntar: o que essa palavra vai me influenciar no meu dia a dia? Então, Salmos de número 1, ele vem com a instrução de nós permanecermos na vontade de Hashem. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que nós possamos pegar aqui a lição dos Salmos de número 1 e entendermos a importância de permanecermos dentro da vontade de Hashem, que para nós não judeus é guardar os 7 mandamentos, as 7 mitzvot da Torá. Versículo 3 diz: ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Então o verso 3, ele mostra que o resultado de obedecermos à vontade de Hashem, de obedecermos à vontade de Deus, sem sombra de dúvida, trará grandes brahot para as nossas vidas. Baruch Hashem. Muito bem, nesse momento, depois da reflexão, estamos aqui no primeiro dia da semana e nós vamos iniciar aqui agora as bênçãos da manhã. Para isso, eu vou fechar aqui esse vídeo e logo na seguida estaremos entrando aí com as bênçãos da manhã. Shavuot Tov a todos, até mais.